Fé e obra são dois remos que nós precisamos usar igualmente. O que temos para hoje, Sanchos e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino. Você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura. E no quadro em 5 minutos, onde dentro deste período de tempo, nós apresentamos livros que de alguma forma tratem da cosmovisão cristã. A questão entre a fé e as obras é colocada tanto no Velho quanto no Novo Testamento, às vezes de forma dicotômica, às vezes de modo complementar. Por isso mesmo que o subtítulo do livro de hoje é Como Encontrar o Equilíbrio. Não que a Bíblia esteja se contradizendo ao apresentar isso de modo dicotômico e outros complementares, mas ela traz diversas reflexões sobre essa relação da nossa fé, das nossas crenças e daquilo que nós praticamos, dizendo que é o motivo dessa nossa outra crença. Esse livrinho curtinho, tendo o nome aqui da autora Ellen White, não foi escrito dessa maneira como esse livro por ela. Na verdade, é uma junção de 18 textos escritos de 1881 até 1902, onde ela trata em situações diferentes, em questões diferentes, sobre questões que a Bíblia apresenta sobre o aspecto da fé e das obras. E dentro desse assunto há diversas perguntas que tanto estão ali diretas na Bíblia, como são feitas por aqueles que têm fé ou não, ou querem entender o que o livro sagrado estaria ali dizendo. Se o homem é salvo pela fé, porque nós somos chamados a fazer obras? As obras de alguma forma contribuem para a salvação? O que na verdade é isso que a Bíblia apresenta como obras? Se nós somos salvos unicamente pela fé em Cristo Jesus, por que então a própria Bíblia nos diz que sem obras essa fé seria morta? Uma coisa interessante e que talvez tenha em comum em grande parte de todos os textos desse livro é que todas essas discussões apontam de certo modo para uma insegurança, uma falsa segurança que muitas vezes nós cristãos temos com determinados assuntos. Nós dizemos acreditar, entender que é assim, mas na verdade a gente nem sabe explicar direito e não estamos seguros muito bem disso. Eu elenquei o que seriam os 5 pontos principais para toda a reflexão, para os pontos mais fortes que ela traz da Bíblia, que acabam fazendo com que um texto dialogue com o outro. O primeiro deles seja entender que o pecado foi algo que custou caro ao mundo. Não apenas a separação que nós tínhamos de Deus e a entrada da morte, mas um ponto que ela vai trazer para trabalhar essa relação de fé e obras é que esse mesmo pecado custa a pureza da nossa consciência. Como estamos em desarmonia com Deus, temos a nossa consciência nos acusando todo o tempo, não só daquilo que nós fazemos de errado ou que nós pensamos, mostrando exatamente fé nesse âmbito talvez do metafísico, do abstrato, da mente e das obras, que não abrange apenas aquilo que você faz de bonitinho dentro dos princípios, mas como a sua consciência ela se confronta com a realidade. O segundo ponto é que tudo o que nós damos a Deus, tanto a fé que nós desenvolvemos em Cristo, quanto as atitudes que nós tomamos, nós só alcançamos porque são coisas que vêm de Deus. Levando ao terceiro ponto, a verdadeira experiência cristã, ela vem de Deus. E acho muito interessante porque ela fala tanto dos aspectos ruins, quanto os aspectos positivos dessa jornada. Não que Deus envie diretamente as coisas ruins, mas Ele permite que elas aconteçam para que eu continue desenvolvendo tanto a minha fé quanto as minhas obras por Ele, por meio dEle, para honrá-lo. Por isso que a minha fé prática através das ações não deveria depender do meu humor ou de questões externas. Só que isso toca no quarto ponto, que é entender que a salvação ela é um processo. Não é algo linear, bonitinho, onde eu saio daqui desse ponto de pecador e sou salvo. Mas é uma caminhada, é um exercício, onde sim, a partir do momento que eu aceito Jesus, Ele me salva, mas eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, vou errando e vou acertando na prática pelo princípio correto, sabendo que Deus está me guiando. E muitas vezes, mesmo tendo a Bíblia, experiências, há situações em que não fica muito claro. Nós temos os princípios, mas existem momentos em que não aparenta estar tão definido o que Deus quer que nós façamos. Há princípios, há suas condições, mas também a nossa escolha. Por isso que a autora toca em muitos momentos, usa o termo, né, de estar vigilante, estar atento, juntando tudo isso para não cair nos opostos de que unicamente a fé ou tentar usar as obras como uma barganha, de que a jornada cristã ela precisa ser construída na simplicidade, na piedade. Quem dá o equilíbrio sim entre esses dois polos, entre esses dois lados da nossa vida cristã é Cristo, o nosso relacionamento com Ele, mas quando nós lidamos
de modo simples com esse relacionamento também. Eu sugiro a você que leia esse livro não de uma tacada só, talvez um capítulo por semana. São textos que foram escritos independentes, mas como ele nos leva tanto à Bíblia, a analisar a nossa vida, precisa dessa pausa, para que não seja apenas um texto que você passou, que não interfere, que não altera ou que não te convida a alterar algo no seu dia a dia. Nos vemos sexta-feira, onde eu vou lançar um projeto, uma coisa que eu tava com muita vontade de fazer aqui, já faz anos eu não faço, nós vamos fazer juntos. Enquanto isso a gente vai se falando, talvez você ganhe um spoiler ou não lá no Instagram, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento.